de convidar, né, o professor Luciano Vinhosa para entrar, mostrar, né, abrir a sua câmera. Luciano. A Cláudia Duce, para abrir a câmera também. E o Tadeu Ribeiro também para abrir a câmera. Falta o Luciano Vinhosa, que eu acho que deve ter ido beber água. Então, só um minuto. Essa mesa, a primeira mesa acabei não dizendo o título da mesa, né? Mas era Processo de Criação e Colaboração, e essa agora é Corpo, Violência e Sociedade. Né? Queria também dizer que todas essas mesas, a organização das mesas e a organização do seminário foi do coletivo do grupo de pesquisa, né, que todos participaram e todos que estão falando, né, nesse seminário, fora os convidados. Esse seminário foi um seminário organizado por esse grupo, né? Então todas as mesas foram organizadas em conjunto. E eu queria, então, apresentar o professor Luciano Vinhosa, que é artista visual e professor do programa de pós-graduação em Estudos Contemporâneos da arte, né? Da UF, das artes, da UF, eu anotei errado. Queria agradecer a sua disponibilidade por estar aqui, a sua generosidade por fazer ouvir as comunicações e fazer os comentários. Eu queria apresentar a Cláudia Duce, que é professora de artes visuais e mestranda no PPG Artes, né? E o Tadeu Ribeiro, que é historiador e doutorando no programa de pós-graduação em artes. Eu pediria que vocês, Cláudia e depois Tadeu, falassem o título da comunicação, o título da pesquisa. Já começo também agradecendo a participação de vocês e, mais uma vez, explicando que cada um tem 20 minutos para apresentar. Depois, o professor Luciano tem 20 minutos para comentar e a gente abre para perguntas por 10 a 15 minutos no máximo, porque a gente tem um tempo. Assim. Gisele, quer falar alguma coisa? Você entrou? Não, acho que não. Sim, também tinha falado de manhã, quando a gente começou, que a Gisele Ribeiro, que é professora da UFES, ela é coordenadora junto comigo desse grupo de pesquisa, fez pós-doutorado lá na UERJ e pôde colaborar, então, mais, né, nas atividades do grupo. Então, agradeço e vamos começar, então, com a Cláudia Duce. Eu vou mudar aqui a visualidade. Bom dia a todos. Muitíssimo obrigada pela participação, pelo trabalho em conjunto, pela parceria. Luciano, muita honra. Tadeu, querido, vamos com tudo, né? Eu falo em parte não, né? Quer dizer, mesmo eu não me pretendendo ser instituição, de alguma forma, eu estou falando dentro de espaços que estão ali emoldurados, né? Assim, que são instituições e que trazem toda uma carga já conhecida, estudada, trabalhada,
e devidamente criticada, né? Eu sou professora de artes visuais em escola pública, atuo há mais de 20 anos, e para início dessa minha fala, eu vou apresentar um filme muito curto, de 4 minutos, que eu realizei em 2019 com as minhas alunas. O nome da minha pesquisa é Corpo Estético Político Performando Juventude. Então, nada melhor do que, para início da fala, a gente ver esses corpos, né? E esse filme ele foi fundamental para mim, quer dizer, ele foi pensado como início mesmo de cooptação de dados, né, para a minha pesquisa, mas no momento que eu vi as imagens, quer dizer, aquele papel do editor, né, que não se pretende Deus para recriar verdades, mas que tem que ter o olhar atento a detalhes de gestos, de falas, de tudo aquilo que está sendo comunicado. Então, esse filme foi muito importante para mim, porque nele eu percebi muito que não era falado, mas que estava ali em gesto, né? Como a Paulinha falou antes, em gestos brechinianos. Vamos, então, ao compartilhamento. Só peço para vocês me avisarem se a tela está, de fato, sendo compartilhada, para eu poder dar início ao filme. Todos estão vendo? Sim. Então, vamos lá. Tá tentando descobrir, Carol, como é que fala? Depois Fala que você quente, descobrir, gente. você me fala, porque eu tô tentando colar a mesma coisa. Agora falta espaço. Tem giz aí sobrando? Pode ser que colhe, hein, galera? Numa sacolinha, giz. Muito complicado sair de casa de manhã muito cedo. Ando um pouco, porque eu moro no morro. Quando eu notei, eu fui um pouquinho agressiva e acabei dando uma cotovelada nele. Dou uma porrada com o braço pra trás. Foi o primeiro contato que eu tive com o feminismo quando eu entrei na ETEAB. Os meus pelos nas pernas. De fechar o punho, como se dissesse, eu tenho uma certa firmeza, então eu literalmente fecho o punho como se eu estivesse pronta para atacar ele a qualquer momento, ou se fosse necessário para um tipo de defesa, eu tenho aquela força. O corpo negro, ele é super marginalizado, então como mulher negra, no trem sendo assediada, eu me sinto muito mais inferior. Porque minha família inteira é muito machista. O meu ambiente familiar inteiro é machista. Meus piercings no rosto. Eu percebi que eu era feminista desde pequena, mas eu não sabia o que era feminismo. Eles pudessem fazer isso comigo sempre que eu não iria falar nada. Ninguém iria perceber, ninguém iria interferir, porque é um corpo negro marginalizado. Eu nunca fui muito menininha. Por eu ser mais rude, por eu ser um pouco mais bruta, por eu saber como agir e não ser tão delicada, eu continuo sendo uma mulher. Causa um impacto na pessoa que olha e vê que é diferente, que não é igual aos outros, sabe? Eu acho que tem um forte impacto. E ser feminista é você ser política. Mesmo eu tendo esse todo de força, de querer demonstrar força e tudo mais, eu sempre escondi muito meu corpo. Eu estou sempre muito coberta, porque devido a um tempo, eu não gostava de mostrar meu corpo. Eu achava que era ruim, de certa forma. Então, eu sempre escondia. Eu tô sempre com um casaco, uma calça mais fechada. Raramente mostro a barriga, porque eu fico com vergonha. Você mudou o teu cabelo? Como é que foi essa transição para você? E se foi uma transição consciente? Cara, foi assim. Eu tinha o cabelo... Eu tinha um cabelo black. Não, eu tinha um cabelo liso. Vamos começar pelo começo. Eu tinha um cabelo liso. E aí, do nada, veio uma onda de feminismo no Facebook. E aí eu comecei a me identificar, sabe? Transição, todo mundo fazendo transição. E eu queria fazer a transição, porque eu tava cansada de sofrer com as pranchas e com os alisamentos, sabe? Que minha mãe passava no meu cabelo. E eu falei, não, eu quero ter poder sobre isso, sobre mim. E aí eu comecei a transição. Foi muito difícil, é muito difícil fazer a transição. Porque
eu acho que passa por um processo onde você perde a sua feminilidade, entre aspas, sabe? Quando você corta o seu cabelo. E aí você sente isso, você sente que tá perdendo alguma coisa. E ninguém te olha como te olhava antes, se você não fosse a mesma pessoa. E aí o processo a transição, ela é inovadora, ela te transforma, de verdade. É transformação, transição é transformação. E aí eu deixei o cabelo black e depois foi gradativo o processo. Eu fui cortando o cabelo por aqui, por ali, fui vendo os cortes, fui me sentindo mais empoderada cada vez que eu cortava o meu cabelo. E foi inovador. E hoje eu me sinto muito empoderada com esse cabelo, mais do que com cabelo grande. E eu acho que é como você se vê, tipo, é importante você ter o cabelo da forma que você gosta e é importante você passar por isso. Não se prender a uma coisa, a um cabelo também é importante. Mas gostar do que você vê é muito bom. Eu passo agora para uma exibição em PowerPoint. Só um minutinho. Como é que eu faço aqui? Então, vamos lá. Corpo estético, político, performando juventude. Como eu disse antes, né, eu pretendo falar sobre o corpo fêmeo cis na escola pública que eu trabalho, que é uma escola estadual, técnica estadual, no Rio de Janeiro, e são alunas que compreendem uma faixa de entre 16 e 18 anos. É óbvio que existem já várias demandas classificatórias, né, assim, implícitas quando eu falo de escola pública no Rio de Janeiro. Evidentemente, eu estou falando de questões sociais e também estou falando de uma racialidade, né, assim, estrutural muito forte, muito evidente. E por serem corpos fêmeos, eu também estou trazendo aí questões de gênero extremamente importantes para toda a minha pesquisa, né? Então, assim, a teoria, né, assim, seriam corpos jovens que, em estado utópico, estariam desejantes do mundo. Seria, então, através do pensamento deleuziano, uma possibilidade cartográfica de muitas entradas e saídas, performance, atuação no mundo incorporado, possibilidade de fluxos, múltiplas entradas de saída. Só um minutinho. Entradas e saídas, mas, ao contrário, o que se percebe são imposições de barragens, né? Atuamos, como disse Milton Santos, no mundo globalitário, mistura temerosa entre globo e autoritário, corpos que tentam fugir do apagamento, da produção de ausência, pois não há um só meio, mas vários meios de produção de ausência. Eu tinha uma percepção dessas jovens, que já foi algo que tinha realmente chamado minha atenção, mas foi principalmente na realização da edição do curta, né, e na fala das meninas, que eu percebia essa violência diária, né? Quer dizer, em todas as falas, as entrevistas foram feitas de forma individual, né? Eram alunas que eu já tinha contato, e uma certa proximidade, né? Assim, apesar de ser sempre intimidadora a posição da câmera diante dessas meninas, né? E você saber que você está gravando, fazendo uma entrevista, quer dizer, eram alunas que eu conhecia há algum tempo, tinha uma proximidade aí, um campo de afeto já grande com elas. E foi muito chocante, assim, por mais que eu já soubesse que esses relatos já fossem trazidos, né, diariamente nas aulas, escutar relatos de racismo e machismos estruturais, né? Assim, vivência dessas meninas tão jovens com inúmeras experiências de racismo e machismo. Corpos em estado de vulnerabilidade. Se alguém tiver essa proximidade, eu fiquei buscando, né, a origem da palavra vulnerabilidade, que vem de vulnus, ferida,
E saber se tem alguma proximidade com vulva, também ferida, né? Assim, eu fiquei tentando buscar isso, mas realmente os dicionários etimológicos só falavam do termo, que significaria, mas não se necessariamente vulnus e vulva têm alguma proximidade aí. Então, feridas de gênero, raciais e sociais que sangram na carne, corpos marcados pela dor, rastro da cultura do medo e da violência, cultura do brutalismo, corpos que performam reação ao modelo mono, único, padrão. É a não sujeição, é a não submissão, a tentativa de resistência, portanto. Corpo-imagem é composição estética e, ao mesmo tempo, atuação micropolítica. Né? Existe toda uma composição elaborada, né? Eu falo mais à frente aí dessa dramaticidade, né? De você pintar os cabelos, de você trançar os cabelos, de você, quer dizer, existe aí um além dessa performatividade habitual, né? E implícito nessa transição, nessa transformação, uma atuação micropolítica, que ainda não é plenamente percebida pelas jovens, né? Isso ficou muito evidente para mim nas entrevistas, quer dizer, apesar de elas serem bombardeadas já por esses efeitos do mundo, né, sobre o tema, havia ainda um pouquinho de dúvida, né? E eu achei também muito interessante perceber como esse corpo ele reagia antes mesmo daquilo que a gente chamaria de uma consciência explícita, né? Então, assim, como a gente sente de forma instintiva e reage, né, no instinto de defesa à vida. Então, a elaboração dessa imagem produzida no mundo e compreensão de seus efeitos, né? Em que medida essas alunas, então, compreendiam os efeitos dessa sua atuação diária? Corpo-imagem atua no intra e no extra-pele. Por dentro, experiência e memória da dor. Por fora, representação do eu no mundo. Incorporação e projeção. Trazendo um pouquinho desse pensamento de Derrida, que foi um motivo de inspiração, justamente esse não dito, mas que está tão explícito, está tão falado, a desconstrução, se é que isso possa se dar, busca traços a partir desses éculos singulares que as racionalidades tão bem sabem governar, ou seja, gestos e atos que espelham inquietação, um desconforto como gerador da necessidade performativa. Uma insurgência diária, as domesticações impostas desde a infância sobre o corpo fêmeo. E se hoje se apresenta assim, amanhã assado. Hoje cabelo azul curto, amanhã trança rosa. Este fluxo em deriva se permite performar em inúmeros eus, devir, subjetividade em composição teatral. Neste título de tantas epistemes, corpo estético, político, performando juventude, né? Existe um outro corpo sujeito que se mantém ocultado intencionalmente no título. Fala um pouco como eu crio efeitos de afeto e, ao mesmo tempo, sou afetada. Já me disseram arte educadora, outros professoras de arte. Tanto faz, sou artista e sou professora. Pelo menos assim me considero. Né? Performo gerando experiências de contato. Nessa pesquisa, não entro no embate institucional, tanto das artes como da educação. Não há romantização nessa minha fala, nem pressuposto que encerre o dilema regulatório em nossa sociedade cafetinada. Se a arte tem seus dilemas, que dirá a escola, que sempre esteve no centro panóptico da sociedade. Hoje, em comum, artistas e educadores compartilham vigília constante sobre si. Todo microato em confronto às ações de macropoder. Controle, monitoramento em tempos de repressão, supressão fascista. Em que medida a minha atuação se instaura para que eu não sufoque a mim ou outro em abafamentos estruturais? Como posso atuar junto? Mesmo que minhas dores venham de outros traumas e que eu nunca venha a sofrer as mesmas feridas na carne. De que forma posso gerar embriões em devir? Sempre pensando que, evidentemente, quando você fala de aula de artes numa escola, assim como aula de geografia, assim como aula de matemática, ninguém tem a pretensão de transformar ninguém num artista, num geógrafo ou num matemático.
né? Mas como, então, criar realmente ferramentas possibilitadoras desse sujeito naquilo que a gente chama de polis, né? Esse sujeito político, que seria, a princípio, a ideia fundante de por que existe uma escola, apesar da gente perceber continuamente que não é isso que ocorre, né? Espero que nunca encontre uma fórmula mágica, a pílula falsa, enganosa. Penso que educação não é atuação demarcada, mas relação performática de sujeitos atuantes, onde, tal qual numa performance artística, uma estética da presença se instaura. O que me trouxe até aqui foi essa minha atuação intramuros, a partir desse instante da presença que se instaura, o jogo-aula, experiência do contato. Como a experiência intramuros gera efeitos extramuros, como a atuação dialoga com o construto do tempo e espaço contemporâneo, de que forma o instante de afetos reverbera em efeitos no mundo, de que forma a experiência dos momentos gera embriões em nossa subjetividade. A partir de agora, eu trago alguns trabalhos de alunas, né? Essas fotos, elas são uma foto performance realizada em 2018, são alunas já formadas, já estão em faculdades diferentes, não se tornaram artistas, né? E são trabalhos fabulosos que vieram a partir de estudos da Laura Aguilar, Mendieta, né? De artistas feministas, e foram, enfim, criados por essas jovens, né? De forma maravilhosa. Perseverando junto a elas em processo de criação, tanto como artista quanto professora, compreendo que a arte desperta e ativa o sujeito pela leitura de mundo e pela experiência do sensível. Experiência vivenciada, onde proponho a imagem como gesto e ato de fala, onde aproximo fluxos de passagem entre imagem e sujeito, onde escavo cautelosamente, pensando a história através da memória, onde percebo que o dentro e o fora estão interligados. Me proponho mais aprender junto do que ensinar sozinha. Sente que o jogo sempre muda com o outro. Aqui tem mais fotografias desse trabalho. Na verdade, foram vários trabalhos, foram vários resultados maravilhosos. Esse próximo enquadramento que eu tenho aqui também é uma aluna que eu vou manter em anonimato. Foi um dos momentos talvez mais emocionantes que eu tive. Também veio a partir de um longo processo, assim, onde eu trabalhei algumas artistas que trabalhavam sobretudo sobre essa ideia do corpo, né? E essa aluna, ela sofria de anorexia. Ela não é mais minha aluna, ela também se formou, também está na faculdade. E foi um momento para ela de revelação também dessa doença que atormentava ela há tanto tempo. Quer dizer, trazer essas artistas em sala de aula, trazer essas imagens para a sala de aula, despertou nela a coragem da busca de uma ajuda, né? Ela pediu para mim que ela gostaria de apresentar esse trabalho não para todos os alunos, mas ela pediu que apenas eu e mais duas grandes amigas dela ficassem em sala, porque ela tinha uma revelação. E, evidentemente, a partir do filme, que foi belíssimo, todas nós choramos muito, nos abraçamos durante um bom tempo, continuamos naquele ambiente escuro, né, de cinema. E foi um momento onde eu pedi, inclusive, a permissão para encaminhá-la a um tratamento com uma psicóloga, né, para que ela, então, entrasse aí nesse processo de cura. Né? Então, são imagens e a experiência como território de passagem, imagens que atuam como representação não mimética, aproxima a atuação estética política em imagens de Marias, Anas, Jovens Joanas, Agradas Quilombas, Rosanas Paulinas, Reginas Galindas, Marianas Maias, Lauras Medietas, Priscilas, Pâmelas, a Moisés, Caetanos, Ayrson, Daltos e tantos e tantos. São corpos e imagens que despertam a memória não como instrumento para a exploração do passado, mas um meio onde se dá a vivência, representatividade, reexistência. Aqui eu trago um trabalho também de uma aluna que foi feita esse ano. Esse ano foi especialmente muito difícil, né? A gente conseguir manter esses alunos interessados ao longo do ano. Quer dizer, a minha
eu me aproximei de uma professora, inclusive uma formada em psicologia, para conseguir realmente cooptar e tentar trazer essa sensação de afeto, né, que eu gostaria tanto de transmitir às alunas, e foi muito gratificante poder trabalhar com ela e com os alunos, apesar de toda a distância, apesar de toda a dor. E esse trabalho ele veio a partir da obra Deus é Mulher, de Harmônia Rosales, onde, enfim, foi feita toda uma percepção de quantas deusas temos em nossa vida, né? Assim, eu trouxe especialmente a mãe ou a avó, enfim, essa mulher que é criadora de mundos, né, em nossas vidas, que atuam ali diariamente, constantemente. E esse trabalho, então, é uma releitura dessa aluna de 2º ano, onde, no longo processo de despertar o corpo-imagem no mundo, minha atuação é passageira, tal qual performance, né, mas de perseveração contínua, como semeadora de campos de afeto. Minha tentativa é potencializar a percepção de sujeitos em efeito no mundo através do seu corpo-imagem atuante e resistente, e, sobretudo, produtor de história. Eu acredito que isso, quer dizer, óbvio que a história ela é um caminhar, né? ela é um construto, mas eu acredito que realmente esse movimento que a gente vê nos jovens de conscientização de si, de desejo de serem donas de si, é algo que eu tenho um voto aí de esperança, mas também de acreditar no futuro, né? Assim, de potencializar o futuro aí como sendo realmente um modo de transformação. E para finalizar, esse trabalho, eu estou é a última imagem, Sheilinha, eu estou acabando. Esse trabalho também de uma aluna desse ano, que também foi minha aluna no ano passado, onde naquele momento inicial do afastamento das ruas pela pandemia, né, eu trouxe muito essa reflexão desse espaço, né, dessa rua que a gente deseja, desse espaço social que seria, então, efetivamente para todos, e que no início do ano a gente estava tendo esse rompimento, né, dessa ideia para todos, quer dizer, muito além dessas barragens impostas, mas a barragem física concreta. Eu pedi, então, para que eles realizassem trabalhos a partir, obviamente, tendo em conta que eles teriam que ter cuidado, né, com a saúde física, mas que eles pudessem tirar uma fotografia da sua rua e criar algum modelo de intervenção. Então, veio desde a carrocinha de cachorro-quente como espaço de lazer, e essa imagem maravilhosa aí, com cartaz da Marielle. Né? É isso. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Deixa eu abrir minha câmera. Obrigada. Agora a gente vai ouvir o Tadeu. Estão falando primeiro os dois, assim? Tá. Depois daí você faz os comentários para um e para o outro, pode ser? Pode ser, sim. Eu não tive nem, você não deu nem espaço para eu agradecer o convite, né? Desculpa. Muito obrigado por estar aqui com vocês, o Tadeu, meu velho conhecido lá do PPGCA, né? E a Cláudia, que eu estou conhecendo agora. Mas tá bom, então vamos seguir a sua ordem. Eu só vou pedir, eu vou ao banheiro, tá? Certo. Só um minutinho. Desculpa, Luciano, eu realmente não dei tempo para a apresentação. Eu posso esperar um minutinho para que ele volte. Isso. Pode ser. Eu aproveito para dizer que os comentários e as perguntas devem ser encaminhadas pelo chat, e também que a gente vai fazer para os interessados um certificado, e aí, para quem quiser o certificado, tem que enviar para o chat o nome e o e-mail, o nome completo e o e-mail. Queria agradecer ao grupo de pesquisa, aproveitar que a gente tem esse tempo, né?
a Paula, a Camila, a Cláudia, estou fazendo na ordem de que vão falar, o Tadeu, agora perdi a ordem. Peraí. Quem mais? Desculpa. Podemos ir. Eu continuo depois. Vamos lá. Vou começar, então, ok? Só um minutinho, Tadeu. Só para eu lembrar, falar dos nomes dos outros participantes do grupo. Da Bárbara, do Fernando e da Cláudia Tavares, da Maria Eduarda, Kerstin e do Adalgisa Júnior, que nós organizamos em conjunto esse seminário. Pode começar, Tadeu. Tadeu congelou. Eu acho que enquanto ele resolve lá, será que a gente... Ele vai entrar de novo. Ele saiu para entrar de novo, eu acho. Tá. Claro, né? Não vai ficar fora da sala. Deve ter caído geral. Seminários por essas redes e essas plataformas, muitas vezes tem esse problema, né? Luciana, então você quer ir fazendo os comentários em relação à apresentação da Cláudia, e daí a gente, quando Mas o Tadeu aí, eu não sei, eu preferia fazer o comentário assim, se eu começar sem parar, né? Porque se eu tiver que parar na hora que ele entrar, aí... tá bom. Que aí Então, corta, né, o raciocínio. Vamos esperar um pouquinho. Claro. Deixa eu falar com ele aqui no Zap. Essa forma, né, quer dizer, esse seminário ele foi pensado muito no sentido da gente discutir as pesquisas, né, das pessoas que estão envolvidas, né, sobretudo os estudantes, a gente discutir essas pesquisas e ouvir, né, ter a possibilidade de ouvir uma pessoa, um professor ou um pesquisador, ou um professor pesquisador e artista, que esteja fora, né, do grupo, para que a gente possa ter essa né, visão externa e nessa conversa discutir essas questões que estão sendo colocadas, né, que são, no meu entender, muito, muito importantes, muito e muito pertinentes a esse momento, né, que a gente está vivendo, e pertinentes à discussão sobre arte, né, e que a gente está precisando, né, hoje, sobretudo, discutir isso. Certo. Eu só, já que estamos aqui, o Tadeu ainda não voltou, eles estão... O Tadeu sei que entrou recentemente, né? A Cláudia já fez a qualificação ou está antes ainda? A Cláudia é mestranda e ela já fez a qualificação, sim. Então já está no processo final. Está na reta final. O Tadeu está começando o doutorado, mas ele já está com uma pesquisa
bastante avançada, né? Tá. O Tadeu, ele é muito, né, é muito disciplinado, né? Eu vou ver se ele não consegue entrar, então a gente vai... Se ele, pois é, se ele, posso comentar o da Cláudia, entendendo? Se ele for demorar muito. Isso. Você está conseguindo se comunicar com ele para saber o que está vendo? Ele escreveu que minha conexão caiu, estou tentando voltar, mas ele não falou mais nada. Porque aí eu posso comentar o da Cláudia, aí assim, aí eu prefiro falar tudo que eu teria para falar, né? Isso. Porque senão a gente perde o Não, embalo, você né, do fala raciocínio tudo e tal. e depois, quando ele voltar, ele entra. Não, isso Então, pode ser. Vamos fazer assim? Vamos. Então tá. Então deixa eu ver a Cláudia, né? Cláudia apareça. Oi, Cláudia. Subiu também. Olá. Oi, Cláudia. Prazer. Eu acho que eu não te Prazer meu. conhecia. Parabéns aí pela pesquisa, pela orientadora também, pelo grupo, pelo esse trabalho, que é bacana, esse grupo, né? Então, você falou tantas coisas, levantou tantas coisas e me deixaram na verdade, tanta vontade de saber, né? Sobre o que exatamente, né? Assim, sobre a sua pesquisa, começando pelo título, né? Que você fala desse corpo estético e político, né? Como que você estaria pensando, né? Né? Logo, claro, isso me lembra o Foucault, né? Da microfísica do poder, né? Mas você já deve ter lido, lógico, sua orientadora ia deixar passar isso, né? E a Sueli Rowling, que você citou, também retoma a micropolítica, eu acho que a partir de Foucault. Mas você falou, é engraçado, porque no filme... o Tadeu voltou, mas agora vamos falar, né? Continua. Claro, Se quiser, claro. eu ainda estou no início. Se quiser voltar... Não, acho que você Então, deve... eu consegui... pode continuar, Luciano, porque eu consegui entrar pelo celular, mas eu não sei se eu conseguiria apresentar as imagens. Então tá. Então eu vou continuar. Assim, do vídeo que você fez, né? Primeiramente, assim, eu fiquei me perguntando se você está trabalhando com um grupo selecionado de alunos, né, para sua pesquisa, né? Como é que você está fazendo? Também assim me surpreendeu assim no vídeo a coisa da transição, porque essa palavra hoje em dia ela tem um sentido muito determinado, né? E no vídeo ali é uma transição do cabelo que ela muda, né? Muda a aparência, muda a estética, né? Digamos assim, de sua apresentação no mundo. E essa sua opção por corpos cis, o que você, né? Por que você, né, no caso, justamente porque a palavra transição me lembrou por que não poderia ter um aluno transexual, né? Enfim. E assim, a princípio é isso. Agora, em termos de problemática, assim que eu vejo, né? Você, assim, não sei como você construiu o seu problema, qual é exatamente o seu problema, né? Embora seja uma dissertação de mestrado, você fala de você se apresenta como artista, esse lugar do professor artista, né? E também dos seus alunos como artista. Não que eu acho que esses conceitos, com essas categorias, elas não possam ser aplicadas, né? Mas às vezes eu acho que elas poderiam ser problematizadas, né? O que você está entendendo por um professor artista, né? Isso não me parece assim que hoje a gente usa isso como se fosse um tanto quanto óbvio, né? Como todo mundo soubesse, né? Como você se entende nesse lugar de professor artista e o que é esse lugar de professor artista, né? Como você entende ele e da mesma forma, né? Como você entenderia os próprios alunos que estão participando, né? Como é que você entende essa dimensão da arte deles como artista? No momento dado também você falou, né? Dessa potencializá-los como artista e tal, né?
como é que você está pensando isso, né? Porque eu acho que são categorias, talvez, que merecessem um tempo, né, de reflexão, né? E se você puder falar um pouco sobre isso, você está... E eu teria 2 indicações também depois para você, talvez. Luciano, eu vou direto para a questão da transição, né? Isso. Eu fiquei muito, realmente... Primeiro porque a escola é um espaço que não é, a princípio, segregado. Infelizmente, a escola ainda ela é segregadora, mas, a princípio, ela é aberta para todos, né? Uhum. E aí eu vou falar até um pouco, não como pesquisadora, mas eu, professora, né? Eu entendo que a aula ela é para todos, né? Então, para mim, é fundamental falar de feminismo, por exemplo, para o grupo masculino. É fundamental para mim falar de racismo para pessoas que não se sentem racializadas, né? Que têm uma autoimagem de pessoas brancas e que não precisem estar nesse espaço, que reflitam sobre isso. Eu acho que a única coisa democrática que a gente pode ter dentro da escola, pelo menos dentro da sala de aula, é isso, é que você não escolhe, de fato, o seu público, né? E isso, para mim, é fabuloso, assim, especialmente sendo uma escola pública. Mas, como pesquisadora, eu fiquei nesse embate. Primeiro, eu, mulher branca... Eu acho que eu estou congelado. Voltou? Eu perdi um pouco da sua fala. Eu acho que eu congelei do meu lado. Então, se me permitirem, eu repito um pouquinho. Eu Isso, falei desse espaço, né, aparentemente democrático, que é a sala de aula. Um professor ele não determina quem é seu aluno. Então, enfim, para mim é fundamental falar de feminismo ao público masculino, para mim é fundamental falar de racismo ao público que se julga não racializado, né, que se julga branco, enfim, que acha que essas questões estruturais não estão. Isso eu estou falando eu como professora, né? Especialmente por ser uma escola pública, né? Isso para mim é um dado absolutamente fabuloso para mim. Mas quando eu migro para esse meu papel de pesquisadora, na verdade, fiquei até muito tensa, né? Primeiro, eu, mulher branca de classe média social, falando disso como um objeto de pesquisa, né? O que para mim não é, porque eu tenho um campo de afeto já construído há mais de 20 anos. Mas como como eu poderia transmitir isso ao leitor, né, dessa minha pesquisa, essa pessoa que não me conhece? Mas, mesmo assim, eu tinha que reduzir a minha pesquisa, né? Eu não podia, apesar de eu conviver com esse grupo, com esse espectro gigantesco, eu tinha que reduzir isso. Sim. E eu tive experiência com alunos trans, a nossa escola já viveu, já teve essa experiência com alunos trans. Inclusive, quando eu estava escolhendo o que fazer, porque eu mudei radicalmente a minha tese, né? a minha dissertação. Eu estava com uma aluna trans e foi muito tentador para mim falar dela, né? Mais até do que qualquer outro. Só que eu tinha que selecionar. Então, a única razão do aluno ou da aluna trans não estar na minha pesquisa é porque eu tinha que, de alguma forma, fechar esse espaço, especialmente por ser um mestrado, né? Eu já estava falando ali de questões sociais, né? Eu já estava falando de questões raciais e já estava falando de questões de gênero. Então, por isso, essa necessidade de corte que eu vi naquele momento, né? Para eu tentar dar conta. Uhum. Né? Assim, por isso que na minha apresentação eu falei desse título já com tantas epistemes, né? Assim, eu já tô, e que subentende-se também uma série de outras questões, né? Se ainda tiver algum espaço aí de fala, né? A problematização desse espaço artista-professor, né? Eu penso isso, talvez até dentro de um caráter muito simplório, e aí por isso que eu trago essa percepção dessa estética do instante que se instaura, né?
É uma fala, quer dizer, quem trabalha com educação sabe que tem essa planilha, projeto, metodologia, objetivo, vem essa coisa toda, né, que é do universo da pedagogia. Mas eu, sinceramente, eu não consigo compreender isso, porque é óbvio que a gente, para poder trabalhar em sala de aula, a gente tem que estar o tempo todo se movimentando, o tempo todo aprendendo, nem que seja nesse contato com o outro. E, para mim, é um grande engodo dizer que eu consigo entrar numa sala e dar a mesma aula para todas as turmas, mesmo que sejam da mesma série, porque eu estou literalmente diante do outro. Né? Então, é nesse sentido de que, por mais que você prepare aí uma performance, uma atuação, por mais que você tenha um enredo traçado, né? Aquilo se dá realmente naquele encontro, naquele momento. Né? E esse momento, ele já foi um momento de ruptura, no momento que eu falei assim, opa, eu tenho que ir para um outro lado, né? Então, assim, quer dizer, é uma ruptura que surge com brechas aí onde eu posso, né, ir abrindo e alargando e entrando e mergulhando de cabeça numa outra coisa que eu nem tinha planejado inicialmente, mas que foi absolutamente fabuloso naquele instante, né? E só de falar que eu já estou realmente toda arrepiada, porque essa sensação que eu tenho nesses 20 anos, né? Que as aulas são esse espaço realmente né? de êxtase, né? De você perceber. A Camila, no trabalho dela, falou dos vagalumezinhos cintilantes, é essa sensação que eu tenho constantemente, daqueles vagalumezinhos que vão se acendendo à medida que você está ali trocando com eles. Né? Cláudia, querida, vamos dar uma parada, ouvir o Tadeu e depois... Então, eu espero que eu tenha pré-respondido. Eu só queria, posso falar só um pouquinho? Porque eu acho que essa é a minha questão mais, na verdade, mais conceitual, assim, né? Essa coisa do artista. Claro, a gente pode falar de um modo ampliado, né? Como o Boyce fala, né? Todo ser humano é um artista, né? Lógico, você está trabalhando dentro desse registro. Mas a gente sabe que o artista também tem uma profissão artista, né? Que é bem diferente. E talvez ou a gente repensa, né, esse conceito de artista, né, que eu acho que é o que seria interessante, talvez, para você que está nesse lugar da professora artista, né, pensar de uma outra forma, o que caberia. Né? Eu estou falando mais porque é onde eu poderia, talvez, contribuir. Só rapidamente, aqui em termos de bibliografia, né, uma coisa assim mais do meu espectro, né, bibliográfico. Não sei se você conhece esse autor chamado Richard Schusterman. Ele tem um livro publicado no Brasil, não é tão novo, da editora 34, ele é dos anos 90, esse livro, se não me engano. Tradução, né, dos anos 90, 98, e se chama Vivendo a Arte. Ele é um discípulo de Dewey, John Dewey, né? E ele trabalha essa coisa da arte do cotidiano, do corpo. Ele fala da academia, do fisiculturismo, etc. Né? Quer dizer, são coisas que tangenciam, né? Não a questão que você está colocando do gênero, da raça, etc., mas isso que você está chamando de estética do corpo, da política do corpo. Né? Talvez possa te ajudar. Né? Se você... Eu perguntei para a Sheila se já está terminando ou está começando. Mesmo faz toda a diferença. Você está terminando, não sei mas por curiosidade, por um doutorado, né? E tem um outro autor que eu estou lendo, que eu estou achando bem interessante, que é Arte e Agência, do Alfred Gell, que é um antropólogo. E ele trabalha essa ideia que amplia esse conceito de objeto, de arte, enormemente. Né? É um autor que eu, assim, talvez não leia o livro todo, porque ele entra numa coisa da antropologia, mas talvez a primeira parte onde ele explica o sentido de arte e agência valeria a pena ler. Né? Porque a antropologia tem aquelas sistemas meio lógicos que começam a construir, né? E requer muita paciência para você ler. Mas talvez você pudesse dar uma olhada. Então, Sheila, vamos ouvir o... Se você puder escrever no chat aí para essas referências.
Vamos Tá, ouvir o Tadeu e a gente volta. Depois a gente pode voltar a Claro, a essa conversa. claro, Deixa isso. eu ver aqui o chat. Tadeu. Sim. Agora já é boa tarde, antes era bom dia. Peço desculpas pela precariedade. Levei uma rasteira do Wi-Fi e estou agora no 4G. Caso ele retorne, eu vou tentar migrar para tentar apresentar as imagens. Eu ainda não tinha utilizado pelo telefone, então essa é literalmente a primeira vez que eu estou enquadrado dessa maneira. Mas queria agradecer e dizer que é uma alegria estar aqui com as colegas do grupo, com a professora Sheila, professor Luciano, com quem já estive na UF, e acho muito interessante as articulações que eu estava pensando enquanto eu assistia os demais trabalhos, né? Pensar como... Bem, o título da minha comunicação é Corpos, Imagens e Visualidades, Poéticas Contemporâneas Latino-Americanas. Perdão. E uma das questões que eu tenho pensado é uma apresentação de caminhos preliminares da pesquisa de doutorado que se iniciou esse ano com esse contexto de distanciamento social, e isso trouxe diversas inquietações e novas questões que possivelmente não estariam presentes na pesquisa caso não estivéssemos vivendo uma pandemia. E entre elas é interessante notar, seja no trabalho da Camila, pelos enquadramentos múltiplos, como no próprio trabalho da Cláudia, com a filmagem dos depoimentos de estudantes, é interessante perceber como esses enquadramentos eles jamais são neutros, eles trazem também componentes de sentidos que são múltiplos, mas que indicam determinados caminhos, né? Eu fiquei pensando, sobretudo porque nesse primeiro momento da pesquisa eu tenho me detido bastante sobre alguns problemas relativos à imagem, perdão, e de como que se dá essa relação entre os corpos e as imagens na arte contemporânea da América Latina, e de pensar, por exemplo, como o que a gente tem vivido passa muito por essa dimensão, por exemplo, de estarmos enquadrados em retângulos, com a própria noção de quadro, de uma ilusão de terceira dimensão, de uma janela tridimensional, e nada disso é propriamente neutro. Tudo isso traz uma carga de sentido. Eu fico pensando também nas questões que têm surgido, como a racialização dos algoritmos da internet, a genderização, as escolhas de inteligência artificial, de determinar que corpos estão aparecendo, a partir de quais enquadramentos. Bem, eu vou ler só um... Perdão, hoje está bem difícil. Eu vou ler só um comecinho para que eu não me perca dentro de uma proposta mais geral. Bem, o título, como eu disse, é Corpos, Imagens e Visualidades, Poéticas Contemporâneas Latino-Americanas, e é uma apresentação de alguns caminhos preliminares dessa pesquisa de doutorado, iniciado esse ano. Eu entrei para o grupo no começo de 2020, e a partir da investigação das relações entre corpo e imagem na arte contemporânea da América Latina, eu propus uma articulação entre as noções de enquadramento da filósofa estadunidense Judith Butler e a colonialidade do ver do historiador da arte mexicano Joaquín Barrientos. Junto a esses referenciais teóricos, eu trouxe um recorte recente da produção da artista guatemalteca Regina Galindo, também já citada aqui. E logo de saída nessa pesquisa, pensando nesses primeiros caminhos da pesquisa, eu pensei muito, eu já vinha pesquisando as relações entre corpo e imagem há alguns anos na minha pesquisa de mestrado, mas inclusive as questões trazidas e colocadas, implicadas nesse ano, me trouxeram também a noção de visualidades como talvez algo que dê conta melhor do que eu estou tentando trabalhar. E aí eu escrevi que tomo o termo visualidades compreendido como conjunto de dispositivos visuais e epistêmicos que constroem, propiciam, condicionam o olhar do sujeito diante das imagens, buscando tensionar o estatuto de neutralidade e evidenciando as camadas de sentido dessa lógica, cujas origens são a primeira modernidade europeia e o processo de colonização e invenção da América Latina através de imagens. Interessa fazer um exame crítico das estruturas de olhar fundadas desde o século XVI e o contexto colonial, de como essas questões são elaboradas na arte contemporânea, gerando um descentramento de um regime de visualidade erguido sobre esquemas de racialização, de gênero e de sexualidade.
Eu penso, nesse primeiro momento, muito num texto que o Didi Berman escreve para o catálogo do Farok, se eu não me engano, em que ele fala que é absurdo considerar que determinadas imagens seriam manipuladas, que a manipulação está no cerne, é intrínseca a qualquer tipo de produção de imagens. E eu estenderia essa análise também para o dispositivo de olhar, de visualidade, que tampouco é neutro, e eu acho que, mais do que nunca, a gente consegue perceber essa dinâmica de nos vermos através de retângulos, uma forma tão pouco natural. Enfim, outro texto que também deu um impulso nisso foi A Palavra Nua, que é um texto bastante breve do Foucault, em que ele descreve uma relação, uma experiência de alteridade quando ele morava na Suécia, ele francês, com a percepção de estar num ambiente atravessado por uma experiência de linguagem que não é aquela da sua linguagem materna, ou seja, de perceber que a linguagem não é algo transparente, ela tem consistência própria. E eu fiquei pensando muito nisso a partir das próprias oposições de transparência e opacidade que existem nas discussões sobre imagem em diversos pensadores, e me pareceu que seria extremamente significativo para apontar essas primeiras direções da pesquisa, trazer esses conceitos de enquadramento da Butler e de colonialidade do ver, do Joaquim Barrendos. Esse conceito da Butler, ela desenvolve primeiramente a partir do livro Vida Precária, e ela elabora, reformula isso no livro Quadros de Guerra, em que ela pensa, muito no campo da ética, a relação que a gente tem de enquadramentos e de visualidades de determinadas vidas que são ou não passíveis de luto. Ela vai dizer que as condições para ser de enquadramento, as condições, cito ela, as condições de ser reconhecido precedem o reconhecimento, ou seja, a gente não tem um acesso direto, e ela está falando nesse momento principalmente de imagens midiáticas de guerra, por exemplo, de violência, de extermínio. Essas imagens, elas trazem um determinado enquadramento que revela uma determinada intenção, evidentemente, interessa para esse nosso pensamento o que também está deixado de fora, o que é escolhido não estar na imagem, mas principalmente perceber também que esses enquadramentos, mais do que simplesmente atuar no momento do enquadramento da imagem, eles já pré-existem. Ou seja, nós já temos determinados enquadramentos internalizados que distribuem determinados marcadores de diferença e as precariedades. Ela, inclusive, fala do termo em inglês, to be framed, que seria ser enquadrado, o mais próximo que a gente tem disso em português, que é uma expressão polissêmica que pode falar de uma prisão, de um encarceramento, de uma acusação, mas também pode falar no sentido de ser enquadrado como imagem, como moldura. Ela questiona frontalmente a questão da moldura, pensando como essa instauração de um dispositivo que é aótico, que é visual epistêmico, ele traz um significado, um sentido em si. Em seguida, eu busquei articular isso com essa noção de colonialidade do ver, do Joaquim Barrendos, que é um historiador da arte mexicano, e ele está em diálogo, em interlocução com o grupo da modernidade e colonialidade da década de 90, principalmente a partir do Mignolo, o Quijano, que propõe, o Maldonato, que propõe as noções de colonialidade do poder, do saber e do ser, que seriam chaves de leitura para pensar esse movimento, esse giro decolonial, e pensar de que maneiras epistemológicas do saber, inclusive ontológicas, vão determinar essas hierarquias racializadas de gênero, territoriais, de memória, de olhar. E o Joaquim Barrendos vai trazer isso para a questão das visualidades, de pensar regimes de visualidades, ou seja, se a partir do século XVI, principalmente, a gente tem uma invenção da América Latina que se dá muito a partir
das imagens, principalmente pela forma de circulação, né, dos registros dos proto-etnógrafos das Índias, dos viajantes, e que isso vai circular na Europa de uma determinada maneira, e isso se dava principalmente a partir de imagens, gravuras ou algumas outras plataformas, outros suportes, mas que tinham em comum, primeiramente, uma inserção de determinadas figuras, imagens e corpos latino-americanos, principalmente nesse momento do começo do século XVI, de indígenas, de ameríndios, seja na Mesoamérica, com o caso de astecas, maias, seja na América do Sul, e dentro de determinados marcadores de diferença, determinados tipos que ele descreve como canibal, o primitivo, o antropófago, o selvagem, e de como isso reverbera. Até hoje, ele inclusive fala, o grande objetivo dessa noção que o Barrientos traz de colonialidade do ver é basicamente centrado, inclusive o artigo se chama Rumo a um Novo Diálogo Interepistêmico, né? Ele vai criticar o que ele chama do efeito Benetton, a campanha Colors United, que propõe uma certa transculturalidade, uma transmodernidade, e ele vai fazer uma crítica a isso, pensando o quanto essa ideia de que há uma simetria nas imagens no corpus não esconde camadas de hierarquização muito fortes, muito marcadas, e que ainda reverberam, né? Se a gente pega essa imagem do primitivo, do exótico, do fetichismo, isso ainda ecoa na representação de corpos latino-americanos até hoje, e a minha intenção era buscar estratégias, por um lado, de pensar esses marcadores de diferença no corpo, né, de como a arte contemporânea da América Latina está elaborando e pensando essa tradição visual e epistêmica, esse regime de visualidade no qual ela está inserida. E, por outro lado, e talvez mais diretamente o que eu trouxe hoje, infelizmente eu acho que eu não vou conseguir apresentar as imagens, o meu Wi-Fi não funciona mesmo. Eu trouxe a obra El Objetivo, da Regina Galindo, apresentada em 2017 na Documenta 14, em Cassel. É uma obra que tem circulado bastante, imagino que algumas pessoas devam conhecer, em que ela cria uma espécie de câmara, que eu sempre penso muito na ideia de uma câmara clara, no sentido modernista, quase vanguardista, de uma câmara fora do mundo, onde a arte, o cubo branco, né? E a ideia também de uma câmara escura, de pensar como há uma relação muito intrínseca entre as descobertas e a formulação de uma visualidade na primeira modernidade europeia, com a criação da perspectiva, com a ideia de um quadro, a ideia de representação, enfim, todo o construto que se dá na modernidade europeia, e pensar que não é uma coincidência que tudo isso esteja sendo produzido na Europa de maneira contemporânea ao pensamento de uma invenção da América Latina e da própria invenção da Europa, que se dá em relação econômica e simbólica com isso, né? E esse trabalho da Galindo, que é um trabalho de 3 que foram apresentados na Documenta, ele me parece muito interessante porque é horrível isso, né? Eu queria tanto essa imagem, mas se alguém quiser googlar, nem sei como fala. Enfim, um cubo branco na qual a artista ela está imóvel, em pé, e de cada um dos cantos desse cubo há um rifle encaixado na aresta, e através da mira desse rifle é possível visualizar o corpo da artista que está imóvel dentro do cubo. E me parece muito interessante porque essa obra joga com várias questões. A primeira da própria perspectiva, do cubo branco, da ideia de uma câmara escura, a ideia de uma visualidade e, sobretudo, de uma implicação do observador. Eu acho que uma das críticas possíveis da colonialidade do ver, proposta pelo Barrientos e também pela Butler, é pensar, de alguma maneira, num tensionamento disso que é construído na modernidade, de um certo sujeito puro da visão, ou seja, de uma visão... se a gente pensar mesmo em exemplos muito clássicos de uma pintura renascentista, mas de um observador
desinteressado, no qual o homem é o centro do universo, mas numa perspectiva sexista, de ser o homem macho, o homem branco, o homem europeu, que visualiza aquilo como algo a ser conquistado. E é interessante porque, para observar a artista, de alguma maneira, para fazer trabalhar essa obra, os espectadores da documenta, eles precisam observar através da mira do fuzil G36, que é um fuzil produzido na Alemanha, e entrevista a... alguém colocou aqui. Isso, obrigado, Maria Eduarda. Obrigado. Esse fuzil, especificamente, ele é produzido na Alemanha, né? E na Alemanha o porte de armas não é legalizado, então, basicamente, essas armas, essa indústria bélica alemã, ela gera lucro da exportação para a América Latina, e a Regina Galindo, que tem uma vasta obra a partir da Guerra Civil guatemalteca, da qual ela, vive a maior parte da vida dela. A Guerra Civil começa na década de 60, vai até a década de 90, e ela faz uma crítica sobre esse entrelaçamento geopolítico das armas de uma cidade onde está acontecendo uma mostra internacional de arte contemporânea extremamente renomada, num país europeu desenvolvido economicamente, e da relação que isso tem com o corpo dela e ela. Então, o que me parece nessa obra que interessa frontalmente a pesquisa é, primeiramente, o desvelamento de um certo dispositivo ótico e epistemológico, de colocar o sujeito observador implicado na cena de fato, ou seja, para participar, para observar. É impossível observar essa obra sem que ele se implique diretamente e se coloque na posição de alguém que está mirando um ser humano, e que não é qualquer ser humano, é uma mulher de ascendência indígena, da Guatemala, com uma relação geopolítica, e essa segunda questão, sobretudo econômica, da relação dessa geopolítica da distribuição de armas. Eu ainda tenho tempo? Eu estou sem ver nada. Eu acho que sim. Né? Acho que está acabando. Eu estava perguntando para a Eduarda se ela consegue... perguntando para a Eduarda se ela consegue compartilhar a imagem que ela botou aqui, que eu não sei. Vou tentar aqui, só um segundo. Tá. Super obrigado, Duda. Então, na verdade, eu tinha trazido algumas primeiras imagens disparadoras, uma do Theodore Desprez e a outra do Frederick Catherwood, que, de alguma maneira, dispararam algumas inquietações em relação a esses relatos e imagens de viagens de viajantes europeus. Isso, super obrigado. Vocês estão vendo agora? Sim. Posso deixar aqui porque ele está passando. Já tinha visto no Google. Sozinho. Isso. Isso é um vídeo ou é uma performance? É uma performance. Essa imagem aqui que a gente vê agora é através da mira do rifle. Isso. Ela fez também uma video performance que está também nessa exposição, apresentada também em Kassel, e fez uma performance também em Atenas, também dentro da documenta, mas essa em especial não é um vídeo, ela acontece no Stade Museum. Enfim, eu tinha trazido algumas imagens que tinham me disparado algumas questões a partir da produção, principalmente desses cientistas, viajantes e artistas que vinham da Europa para a América Latina, de alguma maneira construíam e faziam circular determinadas imagens da América Latina, e tinha trazido essa produção da Galindo de 2017, que me parece ser ela tem articulado muitas questões para mim e puxado determinados referenciais teóricos. Então, certo. Acho que é basicamente isso. Eu acho que sim. Acho que agora a gente vai ouvir o Luciano. Sim.
Ok. Obrigado aí, Tadeu. Sempre muito claro, muito precisa a sua fala. Né? Eu acho que você apresenta um problema bem assim recortado, basicamente fundamentado teoricamente entre dois autores, né, na Butler e no Joaquim. E assim, toda essa sua perspectiva histórica também da imagem, você não vai trabalhar só com a Regina Galindo, né? Você vai trabalhar também com uma certa perspectiva histórica, pelo que eu entendi? Sim. A Regina Galindo surgiu como uma artista, e sobretudo essa obra do Documenta como um articulador, mas a pesquisa não seria monográfica sobre ela. Então, e esses dois focos que você trabalha, na verdade, de um lado, aquele da produção, né, do artista que produz uma imagem, portanto, ele faz o recorte, o quadro, né, ele produz o quadro, né, e do outro, que é o sentido de quem olha. Né, esses dois polos. Achei assim, perfeito, porque você cruza com essa noção de quadro e extra-quadro, extra-campo, né? Da Butler, se não me engano. E justamente esse extra-campo é o que determina, né, esse olhar do sentido, né? Aquilo que você fala depois, mais à frente, das teorias do Joaquim Ramos, né? Arrenos, né? Do canibal, do primitivo, né? Essa determinação desse olhar, na verdade, quando você vê a imagem, o que determina isso é o extracampo, que é o contexto cultural onde você está vivendo, né? O que produziu aquilo, né? Que permite essa leitura, né? Eu achei assim, muito preciso, entendendo? Essa sua junção desses dois, esse campo e extracampo aí que é fundamental. E tanto isso, claro, esse extracampo ele determina tanto o olhar, né, do artista, lógico, né? Eu acho talvez é muito mais interessante esse extracampo do que o campo da imagem, né? Por exemplo, olhando o trabalho da Galindo, é um trabalho interessante, forte, e assim, é engraçado porque eu acho que não é um trabalho que tem margem para sutilezas. Eu acho que esse tipo de abordagem não deve ter margem para sutilezas mesmo. São trabalhos muito incisivos, muito diretos, né? Mas talvez o campo, esse extra-campo realmente, onde você construiu aí de alguma forma, você através da imagem, você reconstrui. Claro, a Alemanha vive da indústria bélica e ao mesmo tempo ela tem um discurso moralista, né? Como todos esses países do primeiro mundo, né? Eles financiam toda a pobreza do mundo e ao mesmo tempo tem um discurso moralista que diz ao contrário, né? Né? Eu me lembro também dos ingleses que exigiram a abolição da escravidão e eles eram que faziam os tráficos negreiros, né? É sempre um discurso ambíguo, né? Que preserva. Então essa amplidão aí do extracampo é que eu acho que é a riqueza da seu ponto de vista, entendeu? Dessa sua e onde está o seu problema de tese, entendeu? Eu acho que você tem uma tese na mão de fato, né? Eu não me surpreendo pelo que eu vi no mestrado, você também já tinha, entendeu? Eu acho assim, você tem uma capacidade também de organizar, né? Organizar todos esses, né? Em termos biográficos, eu não teria nada. Eu acho que eu sou a orientadora da conta. Eu não teria nada assim, porque não é muito no meu campo atualmente de estudo, dá para chegar lá, entendeu? Mas a imagem, sim, mas a imagem que eu conheço de imagem você já conhece, que é a Modizan, lógico, né? Então não teria muito o que acrescentar, né? Para você nesse sentido, Belt, etc. Né? Mas essa imagem da violência, eu acho que é o campo aí da sua orientadora lá, né, da decolonidade. Mas é isso, eu acho que a gente parte dessa... Se quiserem conversar mais, os dois, né, a gente pode tentar desenvolver mais alguma coisa. Eu queria agradecer
Muito. O Luciano já conhece minha pesquisa há alguns anos, ele foi meu professor, inclusive, no primeiro ano de mestrado, Metodologia. Sim. Então ele viu tudo se acertando e crescendo logo de início. Obrigado, de fato, acho que você identificou super bem. Acho que esse extracampo é o que tem me interessado muito, muito intensamente, pensar quais são essas camadas. E eu acho talvez por isso, justamente, que essa obra da Galindo seja tão intensa para mim nesse momento, porque ela, a despeito de ser extremamente direta e não dá muita margem para... Porque até nas entrevistas ela coloca questões muito, muito práticas, mas, ao mesmo tempo, ela está em interlocução com questões muito complexas, que eu acho que dialogam com a própria história da arte, com a formação da história da arte em si, dos construtos históricos, da imagem, da expografia, da museologia, acho que tem muitas questões ali, e também de uma questão de geopolítica muito, muito intensa. E sim, você contribuiu porque eu assisti a sua live no seminário, Luciano. Então você Dos já sabe o que eu falei da monumentos. Design. Parabéns, aliás. Espero que saia no livro. Ia sair esse ano, já mudaram para o ano que vem. Enfim, não sei se vai. Já está salvo aqui. Eu estava procurando aqui, eu esqueci o nome da professora que fez a palestra de abertura do nosso doutorado, a Denise, você conhece? Eu acho que você chegou a ver essa palestra de abertura do... Está na Inglaterra, Eu né? acho que é uma autora que você... Hã? Ela é de Vancouver, no Canadá. Ela é professora lá. Confundi. Ela trabalha... Eu acho assim, talvez é uma coisa muito abstrata a fala dela, porque ela parte de Kant, é uma filósofa, né? Parte de Kant, né? E, sobretudo, da razão prática, a crítica dela. Pega um pouco da crítica do juízo de gosto, né? Mas, sobretudo, da razão prática, da racionalidade, etc. Mas eu acho que pode te dar alguns caminhos também, porque é justamente desse assunto, tá entendendo? É decolonial e também como é que esse pensamento branco europeu, ele, né, do iluminismo, né, ele estava pegando o iluminismo, ela excluiu essa inúmeros outros, né, a alteridade total, né, como construiu essa idealização desse outro, né, que a gente vê nessas imagens históricas, né. Eu acho que é uma boa palestra, talvez possa situar, de repente se procurar também. Acho que eu poderia. Ótimo. Eu vi o anúncio, mas acabei não assistindo ainda. Tá no YouTube, eu acho que você vai se interessar, entendendo? Se não pela palestra em si, tá entendendo? Para procurar coisas dela na internet para ler. Sim. Obrigado, Luciano. Não de nada, imagina, um prazer. Sempre bom estar com você. Obrigada, Luciano. Não sei se você quer falar mais alguma coisa em relação à apresentação da Cláudia. Eu acho que a Cláudia, se ela quiser me trazer algumas coisas a partir do que eu falei, talvez eu possa fazer ainda algumas considerações, mas eu já nem me lembro mais. Eu acho que aqueles 2 livros eu posso botar aqui no chat, como você me pediu. Deixa eu ver como é que eu entro nesse chat. Embaixo. Aqui. Que eu não sei, mas como ela já está terminando, né? Mas talvez para um doutorado ela possa ter interesse em ler, né? E foi muito interessante para mim a sua fala, Luciano, porque apesar de eu estar dentro desse espaço institucional da educação, na verdade eu sofro muito com qualquer instituição, inclusive a instituição acadêmica, né, que hoje eu também estou compartilhando. E ter me colocado aqui como artista, para mim também foi um desafio, apesar de eu sempre ter trabalhado em áreas que margeiam, né, a criação, eu nunca me percebi em galeria, nunca enfim, por justamente achar o meio cafetinado, né? Por ter minhas críticas em relação a isso, né? Então, eu achei muito interessante essa sua provocação com isso, de eu me pensar
porque para mim já foi um desafio e eu realmente me penso, mas não pensando. Né? Eu Não, fico mas me nesse entenda bem. entre. Não é que eu não acho que o professor possa existir essa figura do professor artista, que você seja professor artista, se Sim. entenda. É porque isso é também uma questão teórica que merece ser pensada, né? Nesse Sim. sentido. Sim. Lógico que nós somos artistas. Sim, dentro de sala de sim. aula. Todo mundo. Não, e mesmo fora fora, também na vida, né? Mas é um termo que deve ter, a gente tem que ter cuidado, sobretudo porque a gente está no curso de arte, né? A gente está no. Então, como a gente coloca, refletir, né? É um conceito a se refletir. Sim, perfeito. Bom, eu agradeço a participação de vocês. Eu queria saber se tem alguma pergunta. Não sei se a Maria Eduarda poderia entrar em alguma pergunta ou alguma consideração do público. Se você pode apresentar. A professora Gisele fez algumas considerações sobre o trabalho da Cláudia aqui no chat, mas a Cláudia até já respondeu ela, então eu vou ler a pergunta do Mauro Trindade, que é para o Tadeu. Ele escreve assim: há ainda uma dificuldade da academia no Brasil conhecer pensadores latino-americanos, exceção talvez de Kamenitzer e Canclini. Além de Barrientos, você trabalha com alguns outros autores, como Valéria Gonçalves e Tício Escobar, e outros artistas, como Marco Lopes. Aí só. Por enquanto, só tem essa pergunta para o Tadeu mesmo. Pois é, talvez o Canclini e Kamenitzer tenham sido um dos pouquíssimos autores latino-americanos que eu tenha lido na graduação, graduação em História da Arte. São poucas dessas referências. Nesse momento, tem outras referências, a própria Silvia Rivera Cusicanqui, enfim. Mas, nesse momento, eu tenho me debruçado muito sobre a trajetória do grupo Colonialidade e Decolonialidade, e os desdobramentos mais atuais, o Grossfog, ou algumas pessoas mais recentes também. Mas é sempre uma questão, né, de pensar uma investigação sobre a produção latino-americana contemporânea e pensar que autores e autoras a gente quer trazer. Eu ainda não fiz um recorte tão preciso, talvez o Barrientos seja hoje o marco teórico mais forte, por enquanto, que mais instrumentaliza a pesquisa. Com a força dele, talvez ninguém, o grupo MC, que tem forte na pesquisa também, mas as referências que você citou, não, por enquanto. É uma pesquisa que está começando. Obrigada. Obrigada, Tadeu. Eduarda, tem mais alguma questão? Não, só essa mesmo. Certo. Então, gente, eu queria super agradecer a participação de vocês. Eu também estou aprendendo muito com todas essas observações e eu acho que conversar é sempre muito produtivo quando você está produzindo, quando você está organizando sua tese ou sua dissertação e está pensando nas questões teóricas, né, que você está enfrentando ou vai enfrentar, como elas aparecem e como você dá conta delas, né? Eu acho que a conversa e as observações são sempre muito, muito importantes nesse sentido, né? Eu agradeço imensamente a apresentação e não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Luciano? Não, eu só quero agradecer ao convite, aí, a oportunidade de ver os trabalhos dos seus dois orientandos, né? Também é sempre uma surpresa, né? Porque a gente nunca sabe como é que a gente pode contribuir, né? Lógico que os assuntos são tão vastos, né?
E foi um prazer, eu acho que você está de parabéns. Você é a Gisele, né? Acabei não agradecendo a Gisele no início, né? Eu sei que também ela é desse grupo e vocês também estão organizando isso tudo. Queria agradecê-la também. Gisele, Já até saiu, né? ela botou aqui uma observação que ela tinha alguns Certo, mas tudo bem. Pode falar com ela. Leve o meu agradecimento. Ela mandou um abraço para você. Tá então, certo. Se a Cláudia e o Tadeu querem falar mais alguma coisa antes da gente encerrar. Só agradecer esse momento e parabenizar você mais uma vez e o professor Luciano pelas dicas e sugestões. Também, mesma coisa. Agradecer muito ao Luciano pelas observações, pelas indicações, a Sheila, a Gisele, e parabenizar todo mundo que apresentou e parabenizar quem ainda vai apresentar no dia 16. Certo. Está fazendo a propaganda. Dia 16, a gente tem as 2 mesas, a 3 e a 4, né? E começa também às 9h45. Então, eu quero convidar todos para ir, todas e todos e todes, para essa mesa da quarta-feira. Tá? A primeira mesa, eu nunca me lembro, vocês desculpem, mas eu sou péssima, estou péssima de memória. A primeira mesa, que começa às 10 horas, Arquivo Crítica, com a Bárbara Carneiro, Fernando Gofredo e Cláudia Tavares, e o nosso convidado é o professor Luiz Cláudio da Costa. E a segunda mesa, a mesa 4, é Arte Política na América Latina, com a Maria Eduarda Kerstin e o Adalgiso Júnior, e nossa convidada é a professora Marisa Flório. Então, se puderem, se der na agenda de lives de vocês, seria um prazer tê-los nesse segundo dia. Obrigada a todos, eu me despeço aqui e, a não ser que alguém queira falar mais alguma coisa, nós estamos fechando. Certo? Ok, obrigado aí. Vou sair. Obrigada a você. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.